Oi galerinha, tudo bem? Voltei para nós fazermos essa semana a correção do PET 4, semana 3, que fala um pouquinho sobre a Grécia Antiga. Tá? Então lembrando que nós vamos ler o texto com atenção e retirar as respostas desse texto que está presente no PET. Somente aquelas questões em que a resposta não estiver no texto é que nós vamos pesquisar em outras fontes. Então vamos para a primeira questão. Pesquise no seu livro didático ou na internet a definição dos seguintes termos gregos. Vamos lá para a letra A. Democracia. O que é? Vamos pesquisar fora, tá? Não tá. Você pode tirar uma ideia pelo texto, mas a questão indica que você precisa buscar fora dele a resposta. Então, democracia é um regime de governo cuja origem do poder vem do povo. Em um governo democrático, todos os cidadãos possuem o mesmo estatuto e têm garantido o direito à participação política. Letra B. O que é então? Política. É a atividade desempenhada pelo cidadão quando exerce seus direitos em assuntos públicos através da sua opinião e do seu voto. Aristocracia é uma organização sociopolítica baseada em privilégios de uma classe social formada por nobres que detêm, quer dizer, que possuem o monopólio do poder, quer dizer, que eles dominam aquela sociedade, que o poder está concentrado nas mãos dessas pessoas. Letra D. Diáspora é a dispersão, quer dizer, é a separação de um povo em consequência de vários motivos, dentre eles podem ser preconceito ou perseguição política, religiosa ou étnica. Vamos para a questão número 2. Explique a diferença entre os gênos e os demos na sociedade grega durante o período homérico. Então vamos lá. Gênos eram propriedades de terra onde havia o convívio de membros de uma mesma família. Todos trabalhariam e colheriam os frutos do seu trabalho. Então, era uma sociedade mais igualitária. Demos foram comunidades mais complexas, quer dizer, mais diversificadas, com coisas mais elaboradas, formadas a partir da união de diferentes gêneros. Então, esse conjunto de gêneros, que foi a primeira resposta que nós demos, é que se formaram os demos. Questão número 3. Leia o trecho do artigo e responda. Então, você vai ler esse trechinho aí, eu não vou ler, porque senão vai ficar muito extenso. Nós vamos direto para as respostas. Letra A. A versão da história antiga, criada pelos europeus, representa bem a história do mundo ou a do Brasil? Justifique. Então, vamos pensar. Você acha que essa história que nós estudamos sempre na escola, que nós observamos sendo contada, ela expressa a história de todo o mundo ou do nosso país, ou ela foca muito mais na história do continente europeu, dos países que fazem parte do continente europeu? Então, a resposta: não conta a história do mundo ou do Brasil, pois a história é contada sob uma perspectiva, sob uma visão europeia. Cada região e povo possui a sua própria história. Letra B. O que era considerado clássico ou antigo para os europeus do Renascimento pode ser considerado clássico para as pessoas da nossa sociedade também? Justifique. Não, pois a história da nossa sociedade se distingue da história europeia. Os povos nativos que aqui habitavam e sua cultura são bem diferentes da cultura observada na Europa no período clássico ou antigo. Então, são características completamente diferentes da história europeia, desse período clássico, né? Que é o caso que nós estamos falando aqui. Então, foi isso. Conseguimos corrigir também rapidinho. Terminamos, então, a semana 3. E semana que vem a gente volta para fazer a correção da semana 4, do PET 4, para a gente finalizar. Tá joia?